E aí, pessoal, tudo bem? Hoje, a gente coloca no ringue duas verdadeiras potências do setor de seguros no Brasil. De um lado do corner, a BB Seguridade. Do outro, a Caixa Seguridade. Duas máquinas de fazer dinheiro e de pagar dividendos que todo investidor de renda gosta de ter no radar. Mas a pergunta de R$ 1 milhão é, olhando para o cenário que está se desenhando aí para 2026, qual dessas duas empresas oferece a melhor combinação de segurança, crescimento e, claro, um bom retorno no bolso? Para responder isso, a gente vai mergulhar fundo, analisando cada uma delas, round around. Bora começar. Olha, à primeira vista, elas parecem irmãs gêmeas, né? As duas usam o que a gente chama de modelo Banassegurança, ou seja, elas aproveitam a rede gigantesca de agências dos seus bancos controladores para vender seguros. Simples assim, só que a semelhança para por aí. O coração da BB Seguridade bate no campo, no agronegócio. Já a Caixa Seguridade é a dona da cidade totalmente ligada ao financiamento imobiliário. E essa diferença, acredite, é o que define todo o jogo. Então, bora pro nosso primeiro round, a arena de cada uma. De um lado, a força bruta do agronegócio brasileiro. Do outro, a muralha do mercado imobiliário. O DNA da ABB Seguridade está totalmente cravado no agronegócio, que é, sem dúvida, o grande motor da nossa economia. Usando o canal do Banco do Brasil, que é o maior financiador do setor rural, ela chega num nível de vendas que nenhuma outra seguradora consegue nem sonhar em alcançar. E se liga nesse número, porque ele é absurdo, quase 50%. Metade de todo o seguro rural do Brasil passa pelas mãos da BB Seguridade. É um domínio esmagador, que garante uma receita forte e muito previsível, safra após safra. Beleza, agora vamos virar a chave e olhar para o outro lado do ringue. Se a BB Seguridade é a rainha do campo, a Caixa Seguridade é, com certeza, a dona da cidade. Toda a tese de investimento dela foi construída em cima de um pilar super sólido, o financiamento habitacional da Caixa Econômica Federal. Pensa bem, o seguro habitacional é obrigatório em qualquer financiamento. Como a Caixa é a líder disparada nesse mercado, a Caixa Seguridade tem ali uma fonte de receita quase que garantida. Esse número de 31% mostra como ela é forte nos produtos de crédito imobiliário. Uma verdadeira fortaleza. Sabe o que acontece nesse round? Na minha visão, é um empate técnico. São dois modelos super robustos, cada um com suas forças. Certo, vamos para o segundo round. E aqui o papo é eficiência. Qual das duas consegue tirar mais suco, mais lucro do seu patrimônio? E para medir isso, a gente usa uma métrica matadora, o ROE, o retorno sobre o patrimônio líquido. Se você está gostando deste vídeo, deixe um like e comente abaixo sobre qual empresa ou ativo você gostaria que fosse o próximo vídeo. E não se esqueça de nos seguir. Mas antes da gente olhar os números, é fundamental entender o segredo por trás dessa rentabilidade absurda das duas. Elas usam um modelo chamado Asset Light. O que é isso? Basicamente, elas não precisam gastar rios de dinheiro com agências, corretores, marketing, nada disso. Elas simplesmente plugam os produtos delas na prateleira que já existe do Banco do Brasil e da Caixa. O custo para conseguir um cliente novo é baixíssimo, e isso faz a margem de lucro ir para a estratosfera. E o resultado, olha, é de cair o queixo. Se liga nesses números do gráfico. A Caixa Seguridade entrega um ROI de mais de 70%. Já a BB Seguridade projeta algo entre, pasmem, 80% e 85%. Gente, isso é nível de rentabilidade de elite mundial. Pouquíssimas empresas no mundo todo chegam perto disso. As duas são espetaculares, mas, olhando friamente os números, a BB Seguridade acaba levando esse round por uma pequena margem. E agora a gente chega no round que, vamos ser sinceros, muita gente estava esperando, o da recompensa. Na hora de distribuir o lucro para os acionistas, qual das duas abre mais a carteira? É só bater o olho na tabela para entender o jogo. As duas têm uma política de payout, que é a fatia do lucro que vira dividendo, super agressiva, pagando mais de 90% do que geram. Mas o pulo do gato está na projeção do dividend yield para 2026. É aí que a diferença fica clara. A BB Seguridade aponta para um retorno gordo entre 11,5% e 12,5%. Já a Caixa Seguridade fica ali na faixa de 7% a 9%. Olha, os dois são ótimos, mas não tem como negar. A BBSE3 oferece um potencial de renda bem maior. Vitória clara da BB Seguridade aqui. Beleza, vamos para o quarto round. Agora a gente vai dar uma de futurista e olhar para frente. Como é que essas gigantes estão se mexendo no mundo digital e, mais importante, quais são as pedras no sapato de cada uma? As duas sabem que depender só da agência física não vai rolar para sempre. A BB Seguridade está usando inteligência artificial para analisar os dados dos clientes do BB e quase prever quando a pessoa vai precisar de um seguro. Já a Caixa Seguridade está apostando todas as fichas no super app da Caixa, tentando criar um mundo digital onde o cliente faz tudo ali sem precisar sair do aplicativo. Mas como nem tudo é perfeito, a BB Seguridade tem um fantasma que assombra o futuro dela. E ele tem data marcada, 2033. É quando termina o contrato de exclusividade com o Banco do Brasil. O grande medo do mercado é que a renovação venha com termos piores, o que poderia comer uma boa parte do lucro da empresa. É uma nuvem de incerteza lá no futuro, que já pesa no preço da ação hoje. Do lado da Caixa, os riscos são de outra natureza, talvez mais do dia a dia. A gente viu há pouco tempo o rolo que deu com a suspensão da venda do seguro prestamista para aposentados, por exemplo. Isso mostra o risco regulatório. Além disso, ela depende demais do ritmo do crédito imobiliário, o que a deixa vulnerável aos altos e baixos da economia e das políticas do governo. Nesse round, por não ter um pengasco contratual tão claro lá na frente, a Caixa Seguridade ganha em previsibilidade. Ponto para a CXSE3. E com isso a gente chega no nosso último round, o round decisivo, o preço. Depois de olhar a qualidade, a eficiência e os riscos, qual das duas ações está com preço mais camarada na Bolsa de Valores? A forma mais clássica de ver isso é o preço sobre lucro, o famoso P sobre L. E aqui, gente, a diferença é brutal.
Enquanto a BB Seguridade está sendo negociada a umas 8 vezes o lucro que ela deve gerar, a Caixa Seguridade está em 12 vezes. Traduzindo, a BBCS E3 está bem mais barata. Mas aí vem a pergunta, né? Por que essa diferença toda? É porque no mercado não existe almoço grátis. Esse desconto na BBSE3 existe justamente por causa daquele fantasma que a gente falou no round anterior, a incerteza sobre o contrato de 2033. O mercado já está colocando esse risco no preço hoje. A questão para quem investe é, será que esse desconto compensa essa incerteza? Olhando o múltiplo, a BBSE3 vence o round do valuation. Bom, depois desses 5 rounds intensos, chegou a hora de juntar as peças do quebra-cabeça e dar o nosso veredito. Então, no placar final da nossa luta, o que a gente tem é uma vitória da BB Seguridade por 3-1, com um empate. Ela ganha em eficiência, mesmo que por pouco, ganha com folga nos dividendos e também no preço da ação. A Caixa Seguridade leva melhor no quesito riscos de longo prazo por ter mais previsibilidade. E na arena de atuação foi um empate. Cada uma é forte no seu quadrado. O que isso quer dizer na prática? Que a BB Seguridade é o que a gente chama de uma ação de valor. É uma empresa super lucrativa, uma vaca leiteira de dividendos, mas que está mais barata por causa daquele risco futuro que já está no preço. Já a Caixa Seguridade é uma ação de qualidade. É um reloginho suíço, mais estável, mais previsível, e o mercado cobra mais caro, um prêmio, por essa segurança toda. No fim do dia, não tem resposta certa ou errada aqui. A escolha entre BBC3 e CEC3 não é sobre qual é a melhor, mas qual é a melhor para cada perfil de investidor. A pergunta que cada um tem que se fazer é: o que eu estou buscando? O maior dividendo possível agora, mesmo como interrogação lá para 2033, ou eu prefiro a tranquilidade de um modelo mais estável, mesmo que isso signifique um dividendo um pouco menor no bolso? E para fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar junto. As duas empresas ganham muito dinheiro com juros altos, que turbinam o resultado financeiro delas. Mas com a Selic caindo, como tudo indica, qual desses dois modelos de negócio, o do agro ou do imobiliário, vai ter mais fôlego para crescer na operação e compensar essa perda? A resposta para essa pergunta pode muito bem definir quem será a grande campeã dos próximos anos.